Hoje, na primeira leitura, nós ouvimos o relato de um momento dramático na história do povo de Deus, que foi a perda da arca para os filisteus. Além de perderem a batalha, perderam também a arca, que era sinal da presença de Deus. Mais ou menos como quando Nabucodonosor, séculos depois, entrou em Jerusalém, destruiu o templo. Aquilo era um sinal da infidelidade do povo de Deus à aliança. Então, no passado, a arca tinha sido justamente um sinal da presença de Deus, que era levado nas batalhas, mas agora eles haviam se esquecido de Deus. A fé, o fervor deles tinha esfriado, tanto que na primeira batalha contra os filisteus ninguém se lembrou da arca. Depois, diante da derrota, os anciãos, portanto, as pessoas mais velhas, os mais antigos, se lembraram e buscaram a arca, mas para eles a arca tinha se tornado uma espécie de amuleto, um objeto mágico. Já não era de fato sinal da aliança. Sem oração, sem jejum, sem conversão, sem a fidelidade a Deus, aos seus mandamentos, a arca já não era sinal de uma amizade, de uma aliança. E o mesmo pode acontecer conosco. O mesmo acontece com muitos que se dizem católicos. Eles gostam de água benta, gostam de um crucifixo, de uma bênção na casa, no carro, mas sem conversão do coração, sem procurar que a nossa vida seja agradável a Deus, tudo isso vira só superstição e não de fato um sinal da fé. Os sacramentais e os sacramentos precisam ser sinais da fé, de uma fé autêntica que precisa existir dentro do nosso coração e transformar a nossa vida. Por isso a arca, que já não era sinal de nada, porque a aliança tinha sido abandonada, os mandamentos tinham sido esquecidos, é roubada, é perdida para o inimigo. E acontece, como nós ouvimos, um massacre, porque Deus já não habitava no coração do seu povo, então o sinal da sua presença é também perdido. É um momento dramático. Depois a arca será recuperada, mas nesse momento significa justamente o abandono da aliança, e por isso também Deus se retira do meio do seu povo. E no Evangelho, ao contrário, nós temos Deus bem presente. Jesus cura o leproso, aquele que se reconhece pecador, a lepra que era um sinal do pecado para o povo da antiga aliança. Esse texto nós lemos há pouco, na sexta-feira passada, ainda no tempo do Natal, e é retomado hoje porque nós começamos a ler o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos, os padres da igreja
viram 3 episódios aí no início do Evangelho de Marcos que significam a redenção da humanidade. Então, ali no começo do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, depois que Jesus é batizado e começa a sua pregação, nós ouvimos esta semana, ele expulsa o demônio na sinagoga de Cafarnaum de um homem que estava possuído pelo demônio. Jesus realiza um exorcismo. Em seguida, nós ouvimos ontem, Jesus cura a sogra de Pedro. E agora ele cura esse leproso. Então os padres da igreja viram aqui uma referência ao livro do Gênesis. A serpente, que é o diabo, seduziu a mulher. Então primeiro pecaram os anjos e depois a serpente seduziu a mulher para que desobedecesse a Deus, e esta seduziu o homem, o seu marido, para que ele também pecasse, desobedecesse. Então aqui Jesus primeiro expulsa o demônio, a serpente, depois cura a mulher, a sogra de Pedro, e finalmente cura esse homem leproso. Jesus vai restaurando a ordem da criação. Jesus vai desfazendo aquilo que foi feito no início, o nó da desobediência. E esse homem leproso, cheio de fé, se aproxima de Jesus e diz que crê no seu poder. Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estende a mão, toca nele, e depois Jesus já não podia entrar na cidade, porque o fato se tornou conhecido. Há 2 maneiras de compreender isso. Por um lado, porque a fama de Jesus era tanta que ele não conseguia entrar na cidade. Por outro, porque Jesus tinha desobedecido a lei, que proibia as pessoas de tocarem num leproso, e quem tocasse num leproso ficava também impuro, e o leproso tinha que ficar fora da cidade. Ou seja, Jesus toma sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, para nos curar, para nos salvar. Embora Jesus tivesse advertido aquele homem que não dissesse nada a ninguém, ele não se conteve e, cheio de gratidão e de alegria, começa a divulgar muito o fato. E por isso, embora Jesus tivesse tocado o leproso e, segundo a lei, tivesse se tornado também ele impuro e precisa ficar em lugares desertos, as multidões vão até ele no deserto, porque querem ser tocadas por ele, querem ser curadas por ele. Então peçamos a Jesus a cura da lepra do pecado, a conversão do nosso coração, para que os nossos sinais externos de devoção, de fé, sejam de fato expressão de um coração contrito e humilde, de um coração que busca a conversão. Amém.